Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo 13 de dezembro de 2020 e nós estamos de volta nesta manhã com a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista em Teresópolis. Eu desejo que vocês todos tenham tido uma semana bem abençoada e que estejam animados para esta nova semana que se inicia e, sobretudo, bem animados para juntos estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. As nossas lições continuam todas baseadas na revista Palavra e Vida, que você, por certo, já tem aí no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O título dela é Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para o Nosso Tempo. Domingo passado, nós estudamos a vida do profeta Isaías, como Deus o usou para profetizar para Judá, para profetizar para Israel e para muitas outras nações. E hoje nós vamos ter um outro exemplo, que é do profeta Jeremias. Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento. É a nossa lição de número 11. O texto base desta lição está no livro de Lamentações, no capítulo 3, do verso 1 ao 26. Então, o texto básico, como disse, Lamentações, capítulo 3, do verso 1 ao 26, ele é muito longo para que nós o leiamos aqui nesta aula, mas eu separei alguns trechos, tá, para que nós possamos lê-lo. Vejamos lá. Eu separei Lamentações, capítulo 3, do verso 1 ao 3, verso 11, depois o verso 17, e depois do verso 18 até o 24. Diz-nos assim: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo: meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Isso então é parte do nosso texto base da nossa lição de hoje. Bom, o livro de Lamentações, como o próprio nome já diz, é um livro de choro. Na realidade, é o lamento pela destruição de Judá, pelo reino da Babilônia, e esse lamento vai surgir em função da destruição, como disse. Por quê? Porque o povo corrompeu a relação com o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Judá. Em consequência, Deus vai trazer castigo sobre Judá, e o que vai levar Jeremias a sofrer bastante, sentir tamanha dor, que ele vai escrever então esse livro de Lamentações, lamentando, chorando pela situação que o pecado levou a Judá a se encontrar naquela época, sendo servido de escárnio para as nações ao redor e levado cativo para a Babilônia. Então, o autor do livro de Lamentações, de acordo com a tradição judaica, teria sido Jeremias, e nós vamos encontrar algo lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, verso 25, que diz: Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea das Lamentações. Eis aí o que nos leva, de fato, a inferir que o autor
do livro de Lamentações é de fato o profeta Jeremias. Este livro teria sido escrito por volta de 586 a.C., que é justamente quando o povo definitivamente foi levado cativo de Judá para a Babilônia. Lembre-se que o povo foi para a Babilônia em 3 levas, nem todos foram para a Babilônia, os babilônios deixaram os mais pobres, os menos privilegiados lá em Judá, com toda aquela pobreza e sofrimento, e levaram os mais ricos, os mais cultos, os mais inteligentes para a Babilônia. E em 586, então, é o desfecho final da destruição de Judá, incluindo aí a destruição do templo, que era para os judeus, para o povo de Judá, digo, eles ainda não eram chamados de judeus nessa época, que era para o povo de Judá o local da habitação de Deus e a razão pela qual eles consideravam, pelo fato de o templo estar em Jerusalém, que Jerusalém jamais seria derrotada, seria destruída, mas isso era lê do engano, porque eles haviam abandonado o Senhor e todas as advertências do Senhor. Então, a escrita do livro de Lamentações teria se dado aí por volta de 586 a.C., coincidindo com a destruição do templo de Jerusalém e com a destruição da cidade. Bom, Jeremias, como eu disse, ele é o profeta que começa o seu ministério no reinado de Josias e vai até o reinado de Zedequias, que foi o último rei, né? Mas Jeremias não foi para o cativeiro babilônico. Ele ficou em Judá e mais tarde teria ido para o Egito e lá ele terminou seus dias. Mas Jeremias foi um profeta que exerceu o seu ministério antes do exílio, e durante o exílio ele continuou exercendo o seu ministério, embora ele não tenha ido para o exílio, mas enquanto o povo estava exilado, ele continuou sendo usado por Deus e exercendo o seu ministério. Bom, então veja lá que Jeremias começa o seu ministério então por volta de 626 a.C. e vai exercê-lo aí até por volta de 580 a.C. Então, o seu ministério envolveu o reinado do rei Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Veja que desses 5 reis, o único rei que foi bom e que temeu o Senhor foi o rei Josias. Os demais todos foram reis iníquos que não andaram no caminho do Senhor, que não obedeceram a palavra do Senhor. Eis aí a razão pela qual Judá vai ser invadido e o povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Então, Jeremias, neste livro de Lamentações, ele chora pelo sofrimento de Judá. O sofrimento não foi pouco, o sofrimento foi muito amargo, fruto da desobediência do povo, como também aconteceu com o Reino do Norte, só que bem antes, né, em que eles foram dominados pela Síria. Ou seja, Israel como um todo, incluindo aí as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, todo este povo se afastou do Senhor e eles pagaram um alto preço por tudo isso. Então, Lamentações, nós vemos Jeremias chorando pelo sofrimento de Judá. Então, lá em Lamentações, no capítulo 1, do verso 1 a 4, nós vemos: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas.
Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem. Ela se encontra em angústia profunda. Eis aí um raio-x inicial de como estava a situação de Judá. Não havia mais comemoração de festas, era tristeza, era gemido, era dor, era angústia profunda. Esta foi a situação em que o pecado, o povo ter se afastado de Deus, acabou chegando a essa situação. Eis aí a razão da lamentação de Jeremias. Então, por que Judá está sofrendo? Vejamos só. Em Deuteronômio, capítulo 28, nos versos 15, 25, 32 e 36, veja, muitos anos, séculos antes de tudo isso acontecer, o Senhor já vinha alertando o seu povo. Deus é Deus de aliança, Deus é Deus fiel, porém Ele é justo, Ele é Deus de justiça. Então veja lá em Deuteronômio o que nós vamos encontrar. Algo que aconteceu séculos antes, a advertência que o Senhor dá a esse povo. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que você e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses de madeira e de pedra. Veja, domingo, acho que foi domingo passado que eu falei aqui, Deus não pega ninguém de surpresa. Deus é misericordioso e Deus alerta. Nós vemos que isto foi feito no tempo de Moisés. Veja que o povo conquista a terra prometida, o povo vai ter os seus juízes, depois os anos vão passando, o povo vai pedir um rei, vai vir Saul, vai vir Davi, vai vir Salomão, vai haver a separação do reino de Israel, de 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Ou seja, séculos antes de tudo isto acontecer, o Senhor, por intermédio de Moisés, já houvera alertado o povo de Israel de que se eles não andassem na presença dele, se eles não obedecessem ao Senhor, eles sofreriam, seriam levados cativos para uma outra terra e ficariam longe do Senhor, eles, inclusive, com o rei que os governasse naquela época. Então, Judá está sofrendo pelo fato de não ter se ligado, de guardado as recomendações do Senhor. Então, o povo foi advertido por diversas vezes, e mesmo naquele período lá, mesmo depois de um reino separado, dividido, Isaías, foi de quem nós falamos domingo passado, que viveu 200 e poucos anos, em torno de quase 200 anos antes de Jeremias, ele já havia alertado. Lembre-se que Isaías era profeta do reino do sul, mas ele também profetizou para Israel, como também profetizou para muitas outras nações, avisando os castigos que o Senhor traria sobre aquelas nações. Isaías foi usado por Deus para advertir o povo. Miqueias também foi usado por Deus para advertir o povo. Jeremias também foi usado por Deus para advertir o povo. Mas o povo fez ouvido de mercador. O povo não deu atenção aos profetas do Senhor. O povo preferiu ouvir os falsos profetas. Então, apesar de diversas advertências, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, o povo não deu ouvido às advertências do Senhor. Lá em Jeremias, no capítulo 25, do verso 7 a 12, nós encontramos:
mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. Eu os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Este foi o tempo profetizado que Judá ficaria escravizado, ficaria exilado lá na Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Veja, a nossa lição de hoje tem por título: quando a adversidade é o sofrimento. E o povo de Judá estava sofrendo, passando por essa grande adversidade, fruto da sua iniquidade, pelo fato de não ter caminhado segundo os preceitos do Senhor. Aí o Senhor traz uma nação ímpia, mas o Senhor, que é soberano, ele vai chamar Nabucodonosor de meu servo. Porque o Senhor vai colocar Nabucodonosor a seu serviço, e aquele que está a serviço de alguém é chamado de servo. Então o Senhor vai usar este rei de uma nação ímpia para punir o seu povo ímpio. E, consequentemente, depois o Senhor também irá punir Babilônia pela sua impiedade, pela sua iniquidade. Então, o povo está passando por adversidade, e essa adversidade vai ser sofrimento pelo fato de ele não ter obedecido às recomendações, os preceitos do Senhor, que é santo e que tinha compromisso com eles. Mas este povo não tinha compromisso com o Senhor. Então, o que acontecia com Judá? Judá estava totalmente corrompida, totalmente distante do Senhor. Veja, o povo havia se desviado do Deus vivo, do seu Deus, do Deus dos seus antepassados, passando a adorar outros deuses, trocaram o Deus Criador por falsos deuses. Isto é considerado diante do Senhor como infidelidade, o que a Bíblia chama de adultério, ou seja, Judá era um povo adúltero, pois quebrou a aliança que tinha com o Senhor. Então, o que acontecia em Judá? A corrupção era tanta que os profetas do Senhor foram perseguidos. Veja o quanto Jeremias sofreu, porque Jeremias trazia a mensagem genuína de Deus. Jeremias trazia os recados de Deus, as profecias de Deus, dizendo: vocês serão castigados, volte-se para o Senhor. Mas o povo não ouvia as mensagens de Jeremias, o povo preferia ouvir as mensagens dos falsos profetas, dizendo: nada nos acontecerá, fiquem tranquilos. Ou seja, o povo queria ouvir aquilo que eles queriam ouvir. Então, os falsos profetas traziam essas falsas mensagens. Olha, hoje há tantos que estão sofrendo, passando por adversidade, por buscarem aquilo que eles desejam ouvir e não buscar a genuína mensagem da palavra de Deus, que nos adverte que, de fato, o pecado
pode nos levar e vai nos levar, sim, a uma vida de sofrimento eterno. Então, a mensagem hoje do Senhor continua sendo mensagem de alerta. Voltem-se para o Senhor. Os falsos profetas eram ouvidos. Quantos falsos profetas hoje são ouvidos? Porque eles trazem a mensagem que o povo quer ouvir e não a mensagem genuína do Senhor. Então, naquela época, também algo bem parecido com a situação que nós vivemos hoje, os juízes eram corruptos e os pobres eram oprimidos. Os juízes eram corruptos, sentenças eram compradas e quem sofria eram os pobres. Algo bem parecido com o quadro que nós vemos nos nossos dias. Veja lá, Lamentações capítulo 4, verso 13. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Veja, a liderança religiosa estava distante do Senhor. Poucos eram os profetas que se mantinham fiéis à mensagem que o Senhor lhes mandava entregar. Então veja o perigo que há de líderes religiosos que estão dizendo hoje aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que vai de encontro, que vai contra a palavra de Deus, mas que, no entanto, agrada o povo. Então, a semelhança de Judá, a nossa sociedade hoje em dia também está corrompida e esta corrupção está fazendo com que o povo sofra pelo fato de estar diante de Deus. Jeremias, capítulo 5, versos 1, 2, 9 e do 11 ao 13 nos diz: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade, embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, Ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento e a palavra não está neles, por isso aconteça com eles o que eles dizem. O que dizem, melhor dizendo. Veja, olha a mensagem que traziam para Judá e Israel. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, Ele não vai fazer nada. Esta era a mensagem dos falsos profetas. Nenhum mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome. Pensavam eles, afinal de contas nós moramos em Jerusalém. Aqui está o templo, aqui é a morada do Senhor. Então nós jamais passaremos por isso. Mas não era esta a mensagem do Senhor. O Senhor prefere que nós sejamos fiéis. O Senhor declara na sua palavra, obediência quero, não sacrifício. Este povo estava preso à religiosidade, estava ouvindo os falsos profetas, mas este povo não estava obedecendo a palavra de Deus, estava vivendo em iniquidade. Ainda Jeremias, capítulo 11, versos 10 e 11 diz, eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar, eu não os ouvirei. Veja, Israel e Judá quebraram a aliança. A aliança é compromisso. É por isso que quando se realiza matrimônio,
De uma forma simbólica, há a troca de alianças, porque aquilo caracteriza entre o casal uma aliança. E a relação Deus-Israel-Judá é vista como a relação de um casal que implica fidelidade. E veja, o Senhor sempre será fiel. O Senhor nunca falhou, não há infidelidade no Senhor. Mas Israel, Judá foram infiéis ao Senhor e quebraram a aliança. E quando há essa quebra de aliança, quando há essa quebra de contrato, o Senhor deixa muito bem claro: não façam isso, não quebrem a aliança, porque vocês vão sofrer, vocês vão pagar um preço muito alto. E foi o que aconteceu com Israel, que foi por volta de 722 invadida pelos assírios e levados e misturados com outros povos. E depois, em 586, finalmente chega a vez de Judá, que vai ser arrasada, colocada ao chão pela invasão de Nabucodonosor com todo o seu reino. Veja, meu irmão, na realidade, o que nós vamos ver em Lamentações, na realidade em Lamentações, vemos que a Babilônia foi um agente usado por Deus para trazer juízo sobre Judá. Veja que o Senhor chama Nabucodonosor de meu servo. Então, não foi por autodeterminação que a Babilônia, que Nabucodonosor sai lá do norte e desce para vir conquistar e arrasar Judá. Foi o Senhor quem trouxe Nabucodonosor com as suas tropas para arrasar o reino de Judá. Então, na realidade, Babilônia foi um agente do Senhor. O Senhor usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, para disciplinar o seu povo. O alerta aqui é caminhar na presença do Senhor, porque se desviar da presença do Senhor, apesar de toda a misericórdia, graça e amor de Deus, vai custar caro, e isso vai trazer a adversidade, e essa adversidade, consequentemente, vai trazer sofrimentos. Então, Judá está sofrendo, passando por adversidades, por causa da sua rebeldia contra o Senhor. Aí Jeremias vai chorar de novo, lá em Lamentações, capítulo 1, verso 5, diz: seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos, o Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Ainda, Lamentações, capítulo 2, verso 17. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra que há muito tinha decretado. Lembre-se que eu li lá em Deuteronômio que se tal acontecesse, que o povo se desviasse do Senhor, ele o levaria cativo. Então derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. Então, Lamentações, meu irmão e minha irmã, é o resultado da infidelidade do povo ao seu Deus, ao Deus Jeová. Judá, então, estava passando por diversas adversidades, fruto, como já disse, da sua iniquidade. O povo estava na Babilônia agora, sofrendo a tristeza do exílio. E embora Jeremias estivesse lá em Judá ainda, Jeremias chorava, ele sentia o sofrimento do povo e ele sentia a tristeza pelo sofrimento do seu povo, porque Jeremias também estava sofrendo. Aí nós nos lembramos do Salmo 137, de 1 a 6, que nos diz: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti.
que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Veja, eles agora estavam sofrendo, chorando, mas já era tarde. Eles estavam lá na Babilônia e os seus captores, os seus exatores pediam que eles cantassem canções, daquelas canções alegres que eles cantavam lá. Mas como eles poderiam cantar algo alegre se eles estavam no cativeiro, se eles estavam no exílio? Aí eles se lembram de Jerusalém e dizem, olha, eu não vou me esquecer de Jerusalém. Ou seja, a dor era grande, a saudade era grande. Eles reconheciam que haviam errado, mas estavam lá pagando o preço. Aí, lá na Babilônia, junto aos rios, eles não tinham condições de cantar, porque a tristeza era grande. Mas vejam lá então, Salmo 37, eis a razão pela qual ele é chamado de o Cântico dos Exilados. Este é o Salmo. Não foram poucas as advertências da parte de Deus, como nós já falamos aqui. Veja lá, Isaías, que nós falamos domingo passado, que viveu quase 200 anos antes de Jeremias. Veja lá o que Isaías nos diz, em Isaías capítulo 59, verso 1, 2, 12 e 13. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Veja, Jeremias já estava alertando, Isaías estava alertando o povo e diz, rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, ou seja, incentivar a opressão do pobre e incentivar a revolta. Este povo proferia a mentira que os corações concebiam. Tá? Então, o que seus corações concebiam. Então veja a situação. Não foram poucas as advertências da parte de Deus para esse povo de Judá. Mas há uma esperança. Aí Jeremias vai falar de algo sobre a esperança. Veja lá. Lamentações, capítulo 3, de 20 a 26. Lembro-me disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias anteriormente está se referindo ao sofrimento que ele está passando. Perdão. Mas aí prosseguindo ele diz, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Jeremias sabia muito bem dos planos de Deus com este povo de Judá. Lembre-se que Deus tinha promessas com este povo. E embora este povo estivesse longe do Senhor, o Senhor pouparia este povo, porque Deus tinha um grande propósito por meio deste povo, que era trazer ao mundo o Salvador, aquele que seria o Salvador de toda a humanidade. Tanto que Jeremias vai dizer, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então Jeremias, ele quer trazer à memória o que lhe podia dar esperança. E o que lhe daria esperança? Perdão.
Ele diz que graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Deus tinha promessa para este povo, e Jeremias sabia que apesar de todo o sofrimento, apesar de Deus ter permitido que os inimigos viessem sobre Judá, Jeremias sabia que Deus não destruiria o seu povo, porque Deus é misericordioso, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor. O povo havia quebrado a aliança com Deus, mas Deus não havia quebrado a sua aliança com o povo. E o Senhor tinha dito a este povo que por meio deles traria um que se perpetuaria sobre o trono de Davi. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo. Então, baseado nessa esperança de que deste povo viria o Salvador do mundo, isso alegra Jeremias e vai fazer que ele se lembre disso, e ele vai se agarrar nessas promessas do Salvador e vai dizer: graças ao grande amor do Senhor, é que este povo de Judá não vai ser destruído definitivamente, totalmente pelo Senhor, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Deus tem um plano com este povo, Deus tem uma aliança que fez com Abraão. Então, o que Jeremias dizia? Olha, a minha porção é o Senhor, portanto, porém nele porém, a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, estamos sofrendo, estamos passando por adversidades, estamos sendo castigados, mas é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Jeremias, então, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Jeremias queria alimentar a sua mente, o seu coração, com as promessas do Senhor. Veja, o que Jeremias trazia à sua mente? Veja lá, olha o que nós encontramos em Gênesis capítulo 12, versos 3 e 4. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Então, Jeremias vai lá atrás nos registros da palavra de Deus, nos registros das promessas de Deus, e diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós não seremos destruídos. O Senhor vai ter um remanescente, e deste remanescente o Senhor vai trazer a salvação. Bom é esperar no Senhor a salvação do Senhor, porque Deus fez uma promessa aos meus antepassados. Deus fez uma promessa a Abraão, nosso pai: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de Judá, todos os povos da terra, já que Judá é descendência de Abraão, todos os povos seriam abençoados, porque de Judá viria o Salvador. Então Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele vai se lembrar ainda de outra promessa sendo ratificada pelo Senhor para Abraão, em Gênesis 22, 17 e 18. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus tinha um compromisso com Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão. E Jeremias se lembra disso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eis a razão pela qual este povo, embora desobediente, este povo, embora no exílio, o Senhor vai trazer o remanescente deste povo, vai cumprir a promessa feita a Abraão, de que todas as nações serão abençoadas pela descendência de Abraão.
Então, Jeremias sabia que o Senhor tinha uma nova aliança com este povo. Este povo havia quebrado a aliança, mas Deus permanecia fiel. Então, olha lá, Jeremias capítulo 31, 33, capítulo 31, versos 33 e 34. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Aqui, quando fala Israel, já se refere ao povo como um todo, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui Jeremias falando da situação futura de Israel, algo a se cumprir. Jeremias então traz isso à memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí, indo lá para o Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 10, 16 a 19, o seu autor diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja, o povo estava distante do Senhor, o povo não estava guardando a lei do Senhor, o povo estava vivendo uma vida de pecado, mas diz o Senhor: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Veja, aqui já está se referindo ao sacrifício feito pelo Senhor Jesus. É por isso que Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. Virá um Salvador que vai fazer um sacrifício único, e onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, porque a obra de Jesus foi única e suficiente. Então, prosseguindo, o autor aos Hebreus diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha Jeremias, a esperança que ele trazia à sua memória, à sua mente, ao seu coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem nos dá esperança é o Senhor Jesus Cristo, que nos livra do pecado e que nos livra das consequências do pecado, que são os sofrimentos que muitas vezes o pecado traz ao homem, traz ao mundo. Então, Jeremias queria lembrar ao povo que nem tudo estava perdido. Deus tinha um propósito com o seu povo. Judá não estava rejeitado. Na realidade, o que Deus estava fazendo com Judá, Deus estava disciplinando Judá. E você sabe que Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Muitas vezes nós necessitamos ser disciplinados pelo Senhor. E nessa disciplina, nós podemos sim passar por sofrimentos, por adversidades, mas quando o Senhor permite que isso aconteça, o Senhor permite que tal aconteça para o nosso próprio bem, para a nossa maturidade espiritual. Veja Jeremias capítulo 31, verso 37. Assim diz o Senhor, veja, assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por causa de tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Agora eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã: é possível medir os céus? É possível medir os alicerces da terra embaixo? A sua plenitude? Não. Humanamente falando, é impossível. Então é impossível que Deus rejeite os descendentes de Israel. Então diz: assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados,
Então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por causa de tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Veja, é impossível medir os céus e os alicerces da terra. Como também é impossível que Deus rejeite um povo com o qual ele tinha uma promessa. É por isso que Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que Jeremias dizia. Então, meu irmão, Malaquias capítulo 6, capítulo 3, verso 6, diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Tudo isso é que Jeremias está trazendo à sua memória. Aí, meu irmão, minha irmã, em meio à adversidade, em meio ao sofrimento, não há nada melhor do que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos promessas do Senhor, nós temos a alegria do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se algo está acontecendo, devemos fazer uma introspecção, devemos nos sondar de maneira que nós realinhemos a nossa bússola com o norte do Senhor para a nossa vida, porque assim como Deus tinha um propósito com Judá, Deus tem um propósito com cada um de nós. Então, quando necessário, Deus disciplina o seu povo, mas a sua misericórdia não muda. Veja, Salmo 78, verso 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Então, repetindo, quando necessário, Deus disciplina o seu povo, mas a sua misericórdia não muda. Veja, Tiago, capítulo 1, verso 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O que Tiago quer dizer é o seguinte: o Senhor não muda. Judá mudou, nós podemos mudar, mas o Senhor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, Ele que é o Pai das luzes, nele não há mudança nem sombra alguma de variação. Ou, dizendo de outra forma, que não muda como sombras inconstantes. Então veja, é isso que Jeremias está dizendo. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, a disciplina de Deus tem seus propósitos. Judá estava sendo disciplinado porque Deus tinha propósitos com aquela nação, com os remanescentes, e Deus também tem propósito conosco, e é por isso que às vezes Ele nos disciplina. Deuteronômio capítulo 8, versos 5 e 6. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Vou repetir. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Deuteronômio 8, 5, 6. Salmo 39, verso 11, o salmista diz: tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. E Jeremias sabia disso. Judá não passava de um sopro. Mas a misericórdia do Senhor, ela é imutável. Então, eis a razão pela qual Deus estava disciplinando Judá, e eis a razão pela qual Judá estava passando por adversidade, e eis a razão pela qual Judá estava sofrendo. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Então, o que nós podemos ver em todo esse contexto é que no sofrimento, embora haja o sofrimento, há a manifestação da graça. Jeremias capítulo 3, versos 39 e 40 diz: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Jeremias sabia muito bem que eles não podiam reclamar. Eles estavam pagando preço pelos pecados cometidos, pela apostasia. Mas qual é a recomendação? E essa recomendação é válida para todos nós. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Este é o objetivo da disciplina, para que nós possamos realizar um autoexame e nos submeter à prova e submeter à prova os nossos caminhos, ou seja, realinhar a nossa bússola para o norte dos propósitos do Senhor que Ele tem com as nossas vidas. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6, voltando lá, a carta aos Hebreus: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Judá era filho do Senhor. Judá era fruto de promessa do Senhor. E semelhante a Judá, como igreja do Senhor, nós somos filhos do Deus vivo, porque todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus se tornaram filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus e como filhos, às vezes sim, quando necessário, o Senhor nos repreende, mas repreende, e quando nós sabemos disso, devemos examinar e devemos submeter à prova os nossos caminhos, sempre lembrando: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, qual é o segredo? O segredo é observar a palavra de Deus e suas promessas. Isso vai nos livrar de adversidades e dos seus consequentes sofrimentos. Foi isso que estava acontecendo com Judá. Judá não observou e foi disciplinado pelo Senhor e passou por sofrimento. Salmo 119, do verso 10 ao 12, nos diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Aí nós vamos nos lembrar daquele hino que volta e meia nós cantamos, que diz: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós somos sempre alertados pelo Senhor para que nós obedeçamos aos seus preceitos e à sua palavra. Judá foi sempre alertado pelo Senhor, mas Judá não creu e não observou. Pagou um alto preço, mas a misericórdia do Senhor, a promessa que Deus tinha àquele povo, trouxe o remanescente, e por meio desse remanescente, todos nós fomos abençoados. Então, encerrando, meu irmão e minha irmã, fica aqui a palavra que nós deveremos meditar no decorrer desta semana e sempre que nós devemos meditar nela. Lamentações 3, 21 a 26. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar, tranquilo, pela salvação do Senhor. Meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra, lembrando-se que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis
e elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Nós amanhecemos este domingo, 13 de dezembro, porque as misericórdias do Senhor se renovaram esta manhã. E se nós aqui estamos, é porque Ele é fiel, porque grande é a tua fidelidade, diz Jeremias em Lamentações capítulo 3. Que o Senhor o abençoe ricamente, meu irmão, que o Senhor a abençoe ricamente, minha irmã, até domingo que vem, e tenham todos uma semana muito abençoada. Lembrando-se sempre disso, as misericórdias, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Até o próximo domingo e que o Senhor nos abençoe grandemente. Um grande abraço para todos. Fiquem todos na paz do Senhor.